Aí galera, essa é a minha nova planilha que eu acabei de montar. Ficha técnica de custo de porção, né? Aqui você vê que tem o produto da compra, né? Que você vai no supermercado, no açougue e faz a compra do insumo para poder preparar uma receita, né? Aqui tá dando o valor do quilo, né? E o valor da compra final. Aqui em cima vê o nome do prato, né? O número de porção, rendimento desse prato. Aqui no meio nós temos, né, o peso bruto. Aqui nós temos o IPC e o IC que está sendo calculado junto, né, que é o peso final, que poderia ser o peso líquido, e o peso pós-cocção, né, que é o índice de parte comestível e o índice, né, de cocção. Aqui você vê que ela é toda automática, ou seja, se eu mudar o meu peso final, por exemplo, para 800 gramas, automaticamente meu IPC vai mudar, né? Essa é uma carne que sofreu uma limpeza de 200 gramas, perdeu 200 gramas, né, nessa limpeza, né? O IPC dela aqui está 1,25 e automaticamente nós temos aqui do lado aqui que é o produto da receita, a quantidade da sua receita, ou seja, da porção que você vai servir. Aqui está a quantidade, 400 gramas, né? Aqui nós temos 50 gramas de cebola e também 10 gramas de sal. Mas eu acho que pode ser que o sal que eu coloquei aqui às vezes é muito, mas só que dá para um exemplo aqui para poder explicar. Aqui está o valor, né, de 400 gramas que está sendo calculado em cima dessa tabela aqui, né, com o peso final, a perda, tá tudo sendo calculado aqui e tá dando o resultado aqui, né, de R$14,55, né? Você pagou R$29 em 1 quilo, perdeu 200 gramas, mas só que você vai utilizar só 400 gramas, né? Então esses 200 gramas, 400 gramas aqui no caso tá valendo R$14 na sua porção, né? Aqui embaixo tem o preço da porção, né, que é todo o cálculo que foi feito durante aquele processo lá em cima. Aqui o preço sugerido por venda no cardápio. Eu coloquei aqui 30%, né, que seria o meu preço da minha porção dividido por 30% vezes 100. Se caso, por exemplo, se alguém adquirir minha planilha, por exemplo, e acha que pode cobrar um pouco mais caro nessa porção, por exemplo, e pode abaixar de 30% para 25%, 20%, vai 10%. Aí quanto mais abaixar, mais vai aumentar, né, o preço sugerido por venda. Aqui nós temos um lucro sobre venda, né, que é aqui, por exemplo, né, e o preço sobre venda, que é calculado o rendimento da porção, né, que são duas porções, né, no valor de R$49, multiplicado aqui deu R$98,40. E aqui esse lucro sobre venda é a subtração, né, do preço da sobrevenda, né, das duas porções vendidas, subtraído pelo preço da compra, menos o preço da compra, aí tá dando esse lucro das duas porções vendidas. Agora aqui na frente nós tem aqui, né, do lado é o molde de preparo que pode ser preenchido. Eu não preenchi esse caso aqui, mas depois vou até preencher. E aqui também nós temos um fator de correção, que é mais ou menos aquilo que eu expliquei no meio da tabela ali, né, que é o peso bruto, o IPC, o IC, o peso líquido e o peso pós-cocção. Aqui eu coloquei separadamente, mas lá é o peso final, né, que seria aqui no caso o peso líquido e o peso cocção. Se caso sofrer perda só na limpeza, que é o peso líquido, para 800 gramas, igual eu dei o exemplo lá,
automaticamente meu IPC vai sofrer essa perda, né? Você vai ver que esse 1,25 significa perda. Só que no cocção aqui também aumentou, só que como não vai na cocção essa carne, por exemplo, então vou colocar aqui 800 gramas, só para ter uma ideia, que esse 1 aqui significa que não houve perda na cocção, né? Porque é o mesmo valor. Né? Por isso que lá é o peso final. Esses valores aqui são iguais. No caso, agora, se acontecer que essa carne, por exemplo, vai na cocção e vai perder peso na cocção para 500 gramas, automaticamente esse número vai abaixar. Então, abaixo de zero, né? Significa que houve perda na cocção. Então, é esse valor aqui que vai ser cobrado na minha tabela, que vai ser cobrado aqui no peso final. Aquele peso final da cocção, né? Aqui no caso nós temos o peso da limpeza, né? O peso da cocção, mas só que o valor final é esse. É o peso da cocção, 500 gramas. Agora aqui na frente nós temos também explicando o que é, né? O peso de cocção, que é o peso final, o peso líquido é o peso final na tabela. Aqui nós temos outra tabela como exemplo, mas ela está em branco. Aqui mesma coisa, nós temos, né, várias tabelas aqui. Aqui no caso eu não coloquei uma planilha de pesos e medidas caseira, que tem na outra tabela. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Acho que não está salvo nessa planilha aqui. Deixa eu ver se encontro ela aqui. Um outro exemplo aqui também. Tem esse outro estilo de tabela aqui também, né? Que vai ser calculado tudo junto, mas é igual eu falei, um peso só está cobrando aqui o peso líquido. Então, se houver cocção aqui, vai ter que jogar o valor final aqui para ser calculado junto na receita, na preparação. Aqui também vem explicando o que é fator de correção, o IPC e o IC, né, que é o índice de cocção. Nessa tabela tem uma explicação aqui. Aqui na frente, em cima, aqui na tabela também, você vê que vai ter uma explicação aqui no início. Aqui, né, explicando o índice de parte comestível, que é o IPC, né, que é igual a 1, não tem perda, né, acima de 1 sofreu perda na limpeza. O IPC, o IC, que é o índice de cocção, né, igual a 1, sem perda ou ganho. Abaixo de 0, ganho no peso, e acima de 1, sofreu perda. Tá explicando, bem explicado de mais ou menos aqui. Agora, aquela tabela de preços e medidas não tá nessa tabela aqui, tá em outra. Mas pode ser salvo aqui também. Depois eu vou salvar aqui. Então, essa nova tabela